A paz, meus irmãos. Vamos lá então para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2026 o livro de Provérbios e a lição dessa semana, a de número 4, vai falar sobre o amor do Senhor pela verdade e a sua abominação pela mentira. Parece uma redundância, né? Se Deus ama a verdade, é óbvio que ele abomina a mentira. Mas é bom frisar isso, irmãos, deixar bem claro, porque tem pessoas que acham que pode amar a verdade e falar uma mentirinha de vez em quando, né? E aqui nesse livro de Provérbios tem a solução para ambos, né? Para deixar de falar a mentira e só falar a verdade. Está aí no capítulo 12, versículo 20, que é também o texto de referência dessa lição. Salomão diz aí que a fonte da mentira e de todo engano é o coração. Engano há no coração dos que maquinam o mal. E isso serve para a verdade também, né? Porque Jesus disse em Mateus, capítulo 12, versículo 34, que do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, a fonte é o coração, né? Dele procedem as saídas da vida, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para a verdade quanto para a mentira. Então, sendo assim, não adianta orar como o salmista, lá no Salmo 141, versículo 3, né? Pedindo para Deus colocar uma guarda na porta dos lábios. Na verdade, devemos pedir para Deus colocar uma guarda na porta do coração, né? Quando o Tiago diz que a língua é um mal que não se pode frear, é justamente por isso, né? Porque o ser humano, ele tenta frear a língua quando ele deveria, na verdade, era domar ou adestrar o coração, né? Fazendo isso, certamente ele vai controlar não só a língua, mas os olhos também, né? Os ouvidos, as atitudes, enfim. E como domar o coração, claro, aqui se referindo à mente, né? Ao pensamento. Enchendo ele da palavra de Deus, né? Pensando nas coisas de cima, onde Cristo está assentado. Irmãos, eu costumo comparar o coração com uma caneca de alumínio. Se você encher ela de água suja e ferver, obviamente vai transbordar água suja, né? No caso, espiritualmente falando, palavras torpes, mentiras, fofocas, murmurações, maledicências, né? Mas se você encher a caneca coração de água limpa, a água do novo nascimento, né, lá de João 3, a água que purifica a igreja, que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26, quando a caneca coração for aquecida pelo fogo do Espírito Santo, certamente transbordará água limpa, palavras onde há verdade, que edificam e que dá graça aos que nos ouvem. A introdução diz que nesta lição veremos que a mentira é uma distorção da verdade com a intenção de enganar o outro. É considerada um pecado grave porque se opõe tanto à santidade quanto à natureza de Deus, que é a verdade. Assim, além de afastar dele quem a profere, a mentira destrói os relacionamentos. Distorção da verdade, o que isso significa? É a chamada meia-verdade, né? Tipo, eu aumento, mas não invento. Se não está inventando, está falando a verdade. Se está aumentando, está mentindo, né? Até mesmo num momento de pregação da palavra de Deus, né? Isso acontece muito, irmãos. Pessoas colocando, eu costumo dizer, chumbinho espiritual no alimento chamado palavra de Deus, né? Por isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examine tudo e retenha o que é bom. Ou seja, não jogue tudo fora, né? Mas também não engula tudo que você ouve. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Outro dia eu ouvi uma pregação de um padre, o padre parecia pentecostal, né? Bíblia pura. Mas no finalzinho da pregação ele disse, vamos orar e pedir para que Maria venha derramar abundantemente da sua graça sobre nós. Percebe, irmãos? Se alguém não conhece que a graça salvadora só há em Jesus, certamente essa pessoa estará correndo o risco de ser contaminado com essa heresia, né? Afinal, se o padre pregou só Bíblia o tempo todo, certamente esse negócio de Maria derramar da sua graça é verdade também, né? Olha o perigo, né? Mas enfim, vamos para o tópico 1, que começa afirmando que a mentira nos afasta de Deus. Não só a mentira, mas qualquer pecado, né? Assim, pecado contínuo, não arrependido, não confessado, né? Esse tipo de pecado também é chamado de iniquidade, né? E lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus, né?
quando nós pecamos sem um mínimo de arrependimento. Mas o pecado em questão aqui é a mentira, né? Então vamos ver o que diz o item. A mentira engana e ilude o próximo. Aprendemos no livro de Provérbios que o Senhor Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Portanto, ele se agrada de quem é sincero e se afasta da mentira e do engano. Notem que o item está dizendo aqui que Deus se afasta da mentira e do engano, né? Então, Deus não se afasta diretamente do pecador, porque ele ama o pecador, né? Então, ele se afasta da mentira, do engano, do pecado que está no homem, que está no pecador. Irmãos, Deus não lança ninguém no inferno ou no lago de fogo porque ele quer, né? Na verdade, ele lança o nosso pecado nas profundezas do mar, né? Tem um profeta que diz isso. Que mar é esse? É o mar de fogo, né? O lago de fogo. E isso acontece porque o homem rejeita a única chave que liberta das algemas da mentira, chamada obediência à verdade da palavra de Deus, né? Então ele vai junto, algemado ao pecado. Quando, por exemplo, Deus expulsou Adão e Eva do Éden, foi devido ao pecado que estava neles, né? Mas Deus amava tanto Adão quanto Eva, né? Tanto que continuou providenciando o alimento da terra para eles não morrerem de fome. E a promessa de Jesus, que viria para esmagar a cabeça da serpente, para que o homem em geral, né, o ser humano em geral, pudesse se reconciliar com o Criador. Mas o texto aí no item diz que Deus odeia os lábios mentirosos, né? E aqui também talvez alguém questione, né? Mas, irmão, se Deus odeia a mentira ou os lábios mentirosos, por que que lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 23, e também no segundo livro das Crônicas, no capítulo 18, versículo 21 e 22, diz que Deus colocou um espírito de mentira na boca dos 400 profetas de Acabe, né? Irmãos, para achar a resposta para essa pergunta, é necessário a gente analisar o contexto, né? Para não correr o risco de blasfemar contra Deus dizendo que ele compactuou com a mentira. Se você observar bem o contexto ali, você vai perceber que, na verdade, Deus não enviou o espírito de mentira, mas ele permitiu que um espírito de mentira que se apresentou, ele enganasse o rei Acabe e ele subisse à guerra e assim fosse destruído, né? Por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus liberou o espírito de mentira? A resposta está lá no Salmo 5, versículo 6, né? Onde o salmista diz que Deus destruirá aqueles que falam a mentira, né? O Senhor abominará o homem sanguinário e fraudulento. O rei Acabe de Israel, ele estava tramando um engano contra o rei de Judá, o Josafá, que só fazia o que era reto diante do Senhor. O Acabe vai até matar uns bois, né? Fazer uma churrascada e com o propósito de levar o Josafá numa guerra que não era dele, né? Então o Acabe ali tinha segundas intenções. E esse é um dos motivos, né, que Deus liberou o espírito da mentira para destruir o fraudulento rei Acabe, né? Por que que eu digo um dos motivos? Porque eu acredito que tem outro motivo ainda, né? Que é o fato de Deus ser justo. Percebam que o rei Acabe, ele não tinha nenhuma profecia mentirosa até então. Ou seja, ele não tinha outra opção de escolha, senão a verdade do profeta de Deus, o Micaías, que dizia para ele que se ele fosse para a guerra, ele iria perecer. E por Deus ser justo, ele deu outra opção para o Acabe, assim ele poderia escolher, né, entre a mentira dos 400 falsos profetas ou a verdade que saía da boca do Micaías. E o Acabe, ele escolheu a mentira, né, de que Deus entregaria os inimigos em suas mãos e assim ele acabou perecendo. Irmãos, Deus sempre nos dá o direito de escolha, né? Entre a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, está lá em Deuteronômio, né? Capítulo 30, versículo 19, entre a porta estreita e a larga, Mateus, capítulo 7, e aqui também, né? Entre a verdade e a mentira. É por isso que muitos não entendem o porquê que o diabo será solto após o milênio, ao invés de Deus mandar ele direto para o lago de fogo, né? Por que é que não manda logo esse infeliz para o lago de fogo? Porque no milênio todos os sobreviventes da grande tribulação se sujeitarão a Cristo por falta de opção. O diabo estará preso no abismo, né? Com o diabo solto, aí sim eles teriam o direito de escolher. E pasmem os irmãos, o diabo enganará uma multidão de pessoas, né? Reunirá todos eles para a batalha do Armagedon, lá no Vale do Megido, em Israel, né? Contra Cristo e os seus santos, né? Aqueles que morreram salvos e ressuscitaram, né? No arrebatamento, e os que foram levados vivos no arrebatamento, né? Tudo isso antes dos 7 anos
do governo do anticristo, né? Mas enfim, o fato é que Deus não quer ninguém servindo a ele por falta de opção. E tem muita gente na igreja servindo a Deus por isso, irmãos, por não ter outra escolha, né? Então, Deus prepara situações para que se cumpra o que Paulo disse, né? Que é necessário que haja heresias no meio da igreja para que os sinceros se manifestem, né? O que usa de engano não permanecerá na casa de Deus, né? O escritor aos Hebreus diz isso. Enfim, Deus jamais compactou com a mentira, até porque o diabo é o pai da mentira e Deus o pai da verdade, que é o Senhor Jesus, né? Bom, eu acredito que ficou claro, né? Essa questão do espírito de mentira na boca dos profetas. O item 1.1, ele diz que os mentirosos semeiam contendas entre os irmãos. E que foi exatamente o que o Acabe fez aqui, né? Através do engano, ele colocou o rei Josafá contra Ramote-Gileade, né? E todos eles eram irmãos, né? Acabe era o rei de Israel, Josafá da tribo de Judá, Ramote-Gileade da tribo de Gade, né? Mas diz assim o item: o sábio Salomão teve o cuidado de ressaltar que o Senhor Deus odeia a testemunha falsa, que profere mentiras e semeia contendas entre os irmãos. Esse tipo de comportamento destrói amizades, relacionamentos familiares e profissionais, além de afastar de Deus os mentirosos. E para semear contendas, nem precisa mentir, né? Às vezes o semeador de contendas, ele faz isso falando a verdade mesmo, né? Só que a intenção dele é provocar a contenda. Sabe quando o sujeito diz: olha, eu vou te falar um negócio, mas é para o seu bem, tá bom? É porque eu gosto muito de você. Fulano falou isso, isso e aquilo outro de você. E às vezes falou mesmo, né? Mas o semeador de contendas, se é de ficar quieto, ele abre a boca só para ver o circo pegar fogo. Irmãos, nem sempre a omissão é pecado, sabia? Tiago deixa isso bem claro na sua carta, no capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete o pecado. Ou seja, a omissão que evita o bem, isso é pecado. Mas quando a omissão evita o mal, é claro que isso não é pecado, né? Irmãos, mesmo se houver algum problema, por exemplo, uma infidelidade conjugal de algum casal que a gente está sabendo, né? Claro que a gente vai ser omisso, né? A gente não vai falar, a gente vai orar para Deus repreender esse mal, para Deus dar vitória, para Deus ter misericórdia, né? Porque se a gente falar, vai piorar a situação, né? Então, às vezes a gente pode se ficar em silêncio e agir com sabedoria. Agora, se por acaso você ficar com a consciência pesada porque sabe e não falou nada, pede sabedoria a Deus nas palavras e conversa com o adúltero, né? Aconselhando ele, e não para a pessoa que está sendo traída, né? Irmãos, não há nada em oculto que não seja revelado. Cedo ou tarde, Deus vai revelar, de uma forma ou de outra. Enfim, o cristão ele deve ser um bombeiro de Cristo, né? E não um semeador de contendas, nem falando a verdade e muito menos mentiras. O item 1.2 diz que a mentira é uma escravidão. Tem pessoas que é tão viciada em mentir, fala tanta mentira que quando acontece de falar uma verdade ninguém acredita, né? Olha o que diz o item. O diabo é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Bom, se ele é o pai da mentira, quando nós estamos mentindo, nós estamos com ninguém menos que a filha do diabo na língua, né? Imagina só. E o crente deve estar com o filho de Deus na língua, né, irmãos? Com a verdade. Aí o item continua aí dizendo que o diabo ele faz com que a mentira impeça a construção de alicerces sólidos ao minar a confiança entre as pessoas. Quem mente vira escravo da sua própria mentira, uma vez que não pode se esquecer da falsidade que criou, vivendo preso àquela mentira. É justamente em casos assim que o diabo age, aprisionando e afastando as pessoas de Deus. A pessoa fica aprisionada na mentira pelo diabo porque geralmente o mentiroso também é covarde, né? Ele não tem coragem de confessar que mentiu e fica sustentando a mentira que proferiu. E não tem como se libertar da mentira se não for falando a verdade, né? Nós temos o exemplo do Pedro, que mentiu dizendo que não conhecia Jesus e foi mantendo essa versão por 3 vezes. Não conheço, não conheço, não conheço. Ele só foi liberto daquela tortura, irmãos, quando ele se arrependeu amargamente, né? A partir dali, o Pedro se sentiu aliviado, não mais mentiu que conhecia Jesus, mesmo diante das ameaças das autoridades, né? Esse livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz, né, que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia.
O problema é que ninguém quer confessar que é mentiroso, né? Os irmãos já viram alguém pedindo oração para o pastor porque é mentiroso e quer ser liberto, né? Ah, pastor, ore por mim, né? Ah, o que foi, irmão? Você está doente? Não, pastor, é que eu sou mentiroso. Imagina. E Deus é tão bom, irmãos, que muitas vezes a pessoa não precisa nem tomar a iniciativa que mentiu, né? Deus prepara situações para ele confessar. Foi assim com o Caim. Onde está o teu irmão Abel, Caim? Também com o Adão. Adão, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? No Novo Testamento também, né? Deus, na pessoa do Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, perguntou para Ananias e Safira: olha, vocês venderam aquela propriedade por esse valor mesmo? Irmãos, no Salmo 139, versículo 4, diz que antes que uma palavra saia da nossa boca, Deus tudo conhece. Será que Deus não sabia de nada disso que ele perguntou para essas pessoas? Sabia, né? Claro, mas ele estava dando a oportunidade para essas pessoas confessarem o pecado e serem libertos da escravidão do engano. Bom, seguindo em frente aí, o item 1.3 diz que devemos fugir da mentira. Quem vive de mentiras não conhece o prazer de viver com autenticidade. O livro de Provérbios é uma fonte de orientações para uma vida repleta da verdade, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Portanto, devemos fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos, como ensinou o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, primeiro, deixai a mentira e então falai a verdade. Essa ordem é fundamental, irmãos. Paulo aqui ele está falando do despojo do velho homem, das velhas práticas, né? E do revestimento do novo homem, da novidade de vida. Irmãos, quando você compra uma roupa nova, você coloca ela por cima da velha? Claro que não, né? Você tira a velha primeiro e depois coloca a nova. Da mesma forma, não dá para nos revestir da verdade falando a mentira ao mesmo tempo, né? Não podemos servir a dois senhores. Paulo aqui, ele está falando o mesmo que Jesus falou para o Nicodemos, lá no João capítulo 3, né? Só que em outras palavras, necessário vos é nascer de novo. Se alguém está em Cristo, meu irmão, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nem o novo nascimento é voltar para o ventre, e nem ser um novo homem é se batizar nas águas, né? Irmãos, Paulo compara o batismo com o sepultamento do velho homem com Cristo, né? E tem muita gente que desce as águas falando palavrão, mentindo. Tá certo que o processo de santificação é gradual, se dá aos poucos, né? Mas o problema é fazer tudo isso sem um pingo de arrependimento. Pessoas assim é como se estivessem sendo sepultadas vivas, né? E naquele grande dia, na volta do Senhor, só vai ressuscitar com Cristo quem morreu para o mundo, né? Vivos para o pecado não tem como ressuscitar. Resumindo tudo, crente que ainda vive na mentira não nasceu de novo. E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e muito menos entrar nele, né? Então é necessário morrer para o mundo, para o mundanismo, para as concupiscências mundanas, aí sim ser sepultado com Cristo e renascer com Ele, né? E isso já deve acontecer antes mesmo do batismo nas águas, né? O batismo é somente um símbolo de tudo isso, é somente um símbolo do novo nascimento, é uma confissão pública apenas. Vamos para o tópico 2 que garante, né? A mentira destrói, mas a verdade edifica. Os valores bíblicos são imutáveis e nos conduzem ao céu. Por outro lado, quem ama e pratica a mentira não desfrutará da eternidade com Deus. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que os mentirosos ficarão de fora do reino de Deus. E isso serve de alerta para aqueles que gostam até de brincar de mentir, né? Como no dia 1º de abril, considerado o dia da mentira. Vê se pode, irmãos. Já separaram até uma data para homenagear a filha do diabo. E tem crente que participa disso, né? E não é só adolescentes e jovens que gostam de brincar, não. Até adultos. Irmãos, brincar de mentir é brincar com o pecado, né? E com o pecado não se brinca, meu irmão. Brincar com o pecado é brincar com o fogo, né? Com o fogo do inferno, com o lago de fogo. Outro ponto importante aí no item é quando ele diz que os valores bíblicos são imutáveis e nos conduzem ao céu. Esses valores bíblicos, irmãos, que são imutáveis, são os princípios, né? São as leis morais de Deus.
Então eles servem para todos os tempos e em todos os lugares do mundo, né? Diferentemente das leis cerimoniais, né? As leis morais, elas não mudam, elas não variam, dizem respeito à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Já as leis cerimoniais varia de acordo com o país, de acordo com a época, né? Agora, com relação às leis morais, a verdade é uma delas, né? Um desses princípios que nos conduzem ao céu. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, falarás somente a verdade. Irmãos, volta um pouquinho para o título desse item. Notem que ele diz que a mentira destrói, mas a verdade edifica, né? E o que é mais fácil, irmãos? É destruir ou edificar? Destruir, com certeza, né? Às vezes um prédio leva anos para ser construído e em questão de segundos, numa implosão, cai tudo por terra, né? Os irmãos lembram das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, em 2001? Irmãos, foram 7 anos para construir aquelas duas torres, né? E em questão de 1 ou 2 horas, né? Tudo veio abaixo após 2 aviões pilotados por pessoas usadas pelo diabo acertarem a estrutura dos prédios, né? Espiritualmente, irmãos, não é diferente. Às vezes nós levamos anos para solidificar a nossa vida espiritual, o nosso ministério, a nossa família, e uma única mentira pode levar tudo abaixo, né? Ministério, família, vida espiritual, né? Por isso, irmãos, que a família ela deve viver na verdade, conforme diz o item 2.1. Acompanhe. O apóstolo Paulo nos orienta a não mentir, pois já deixamos a velha natureza e seus hábitos. Na família, todos devem prezar pela verdade, pois somente assim é possível criar um ambiente de confiança, amizade e paz entre seus membros. Esta é a vontade de Deus para a família: transparência, fidelidade e harmonia, para que seus bons frutos se propaguem para as próximas gerações. A mentira sempre traz quebra de confiança, mágoa e desordem, mas quando se diz a verdade, a justiça é feita. Tem vários relatos bíblicos em que a mentira aparece dentro do contexto familiar, né? Trazendo consequências, divisão, desconfiança, sofrimento, né? Nós temos aquela passagem onde Abraão manda sua esposa, Sara, dizer para o faraó que ela era irmã dele, né? E aqui, irmãos, cabe uma observação importante. A Sara, ela era muito temente a Deus, né, e submissa ao Abraão, né? Chamava ele até de Senhor, se bem que era um costume naquela época, né? Só que quando Paulo diz que a esposa ela deve ser submissa ao marido, irmãos, essa submissão, assim como as demais, né, os filhos aos pais, o empregado ao patrão, essas submissões, elas são todas condicionais, irmãos, desde que as ordens recebidas não firam os princípios bíblicos. Se ferir, meus irmãos, importa obedecer mais a Deus do que aos homens, né? Só que no caso de Abraão e Sara, ela não estava mentindo e nem falando uma meia-verdade, né? Sara, ela estava falando a verdade, porque realmente ela era irmã do Abraão por parte de pai. Ela só omitiu que ela era esposa por parte de mãe, né? E nós já vimos também que a omissão, quando é para um bem, não é pecado, né? E na cabeça do Abraão, ele seria morto por Faraó se ele soubesse que Sara era sua esposa também, né? Mas qual foi o maior pecado em tudo isso, irmãos? Foi Abraão não consultar a Deus, né? O caminho a seguir no momento da fome, que foi a causa do Abraão ir com a Sara para o Egito, né? Irmãos, isso acontece muito nos nossos dias. Casais, nos momentos de dificuldades, agindo sem a direção de Deus e depois tentando tapar um erro com outro erro, né? Tapar o sol com a peneira. E a tendência é afundar cada vez mais. Não fosse a misericórdia de Deus na vida do Abraão, o problema ia se agravar e muito, né? Mas fica a lição para nós. O casal, em meio às lutas, às dificuldades familiares, deve dobrar os joelhos e buscar a Deus em oração a direção a seguir, né? O item 2.2 afirma que Deus é a verdade. Deus condena a mentira porque sua natureza é a verdade. Nele não existe mentira nem sombra de variação. Por esse motivo, deseja que seus filhos sejam verdadeiros, honestos e obedientes. O rei Davi se posicionou contra a mentira, dizendo que o Senhor acaba com os mentirosos. Falamos há pouco, né, no Salmo 5, versículo 6. No livro de Provérbios, somos exortados a não mentir nem dizer palavras perversas, porque o que dizemos pode edificar ou destruir o outro.
Portanto, devemos estar atentos ao que falamos, usando bem as palavras para não desagradar a Deus. Não desagradar a Deus e nem ferir ou matar ninguém, né? Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Tiago, capítulo 3, versículo 8, diz que ela está cheia de peçonha mortal, né? Cheia de veneno. Acho que é por isso que dá aquela tremedeira quando nós temos a oportunidade de falar algo da parte de Deus no púlpito, né? Ali está o homem e Deus no homem falando, né? E se não vigiarmos, irmãos, uma palavra da carne pode matar uma alma que está ouvindo a palavra de Deus. E no Salmo 49, versículo 8, diz que não há recurso no mundo que pague o valor de uma alma, né? Então nós vamos prestar contas a Deus. Por isso que Tiago também vai dizer que muitos de vós não sejam mestres, porque sofrerão mais duro juízo, né? Pessoas que não têm o dom para ensinar, mas quer ser mestre de qualquer jeito porque acha bonito, né? Só que é uma responsabilidade muito grande ensinar a palavra de Deus, né? A gente precisa orar, a gente precisa buscar muito conhecimento e o mais importante, irmãos, também, que é ter o chamado, né? Irmãos, existe um provérbio chinês, acredito que os irmãos já devem ter ouvido esse provérbio, que diz que tem 3 coisas que vão e não voltam, né? Que é a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra quando sai pela boca, né? Eu gosto de fazer sempre uma comparação com, mais uma vez, com o rei Acabe, nessa batalha que falamos há pouco contra Ramote e Gileade, né? A Bíblia diz, irmãos, que um homem, na sua inocência, ele lançou uma flecha em direção ao nada e Deus guiou aquela flecha bem no espaço entre a couraça e o cinto do Acabe, matando ele ali, né? Ele estava tentando se esconder dos inimigos, né? Mas de Deus ele não conseguiu se esconder, né? Ele se disfarçou para que os inimigos pensassem que o Josafá é que era o rei de Israel. O Josafá estava vestido de rei, só que rei de Judá, né? O Acabe não, ele estava disfarçado. Só que de Deus ninguém disfarça, né? Então Deus guiou aquela flecha e matou o rei Acabe. Eu acredito, irmãos, que aquele homem de Gileade que atirou a flecha, ele nunca sequer imaginou que foi a flecha dele que matou o rei Acabe. E assim acontece com a língua também, né? Então, às vezes a gente falou algo, a palavra que saiu pela boca feriu ou está matando alguém, e como aquele homem da flecha que matou o rei Acabe, também não imaginamos que essa flecha maligna que saiu da nossa boca está causando esse mal tão grande, né? Porque, afinal, quem bate não sente e esquece, né? Mas só quem apanha sente e não esquece. Então, meus irmãos, não vamos perder a oportunidade que também não volta, né? Que oportunidade, irmão? A de ficar calado. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz que nas muitas palavras não falta transgressão. Por isso o que modera a sua língua é prudente. Porque está aí no item 2.3, irmãos. Ele garante que o castigo dos que proferem mentiras virá. A Bíblia nos ensina que a falsa testemunha é castigada e o que profere mentiras perecerá. Portanto, os justos não devem compactuar com situações que envolvam mentiras. Por ser um livro de sabedoria, os conselhos em Provérbios nos ensinam o caminho que devemos seguir para permanecer juntos a Deus, e esse caminho é a verdade. Isso mostra que Deus não apenas aponta o problema, mas ele dá a solução também. E a solução para a mentira é a verdade. E sabendo isso de antemão, irmãos, nós devemos nos precaver contra a mentira, né? Então, meus irmãos, para não entrarmos num estreito, vamos seguir o conselho do sábio Salomão em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Então, não murmure, não minta, não fofoque, vigie nas palavras, não entristeça o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção, e nem as pessoas, né, conforme nós já falamos, criadas à imagem e semelhança de Deus. Chegamos no tópico 3, que vai observar que não basta falar a verdade uma ou outra vez apenas, mas viver a verdade, né, dia após dia. Porque, irmãos, você pode falar a verdade a vida toda, mas no final da tua vida, uma mentira sua pode te levar para um caminho que você não deseja. Aí diz assim o item: o mundo moderno é volátil e instável, né? Volátil é algo que muda de uma hora para outra, né? Algo inconstante. O mundo moderno é assim, né?
Por isso devemos nos esforçar para sermos sinceros e transparentes em tudo. John Hus disse: ame a verdade, viva a verdade, pregue a verdade, defenda a verdade, porque quem não fala a verdade trai a verdade. Os crentes devem ser conhecidos como pessoas que vivem a verdade e prezam pela verdade. Assim sendo, não devemos compactuar com pessoas mentirosas que estão sempre dispostas a enganar o outro. Como discípulos de Cristo, não podemos entristecer o Espírito Santo. Olha aí, tá vendo? Irmãos, é importante destacar que ele está dizendo aqui que não devemos compactuar com as práticas das pessoas mentirosas, né? E a melhor maneira de fazer isso é nos afastando delas, né? Mas sempre intercedendo por elas, amando elas. Tá bom, meus irmãos? A Bíblia diz que a gente não deve se afastar de todas as pessoas que não são crentes, mas somente daqueles escarnecedores, né? Tá lá no Salmo 1º. O item 3.1 observa que falar a verdade é seguir por um caminho de paz. Não há dúvidas de que viver na verdade é o melhor caminho. Infelizmente, muitos gostam de viver em meio às mentiras distantes da verdade e isso desagrada a Deus. A Bíblia nos garante que a verdade perdurará para sempre. Assim, como nascidos de novo, devemos caminhar na verdade a fim de alcançar a eternidade, fugindo do caminho dos mentirosos que leva à morte. Portanto, o caminho que devemos seguir é verdadeiro, incorruptível e honesto, e isso nos dá a certeza de que estamos realmente vivendo os propósitos de Deus para nós. Viver a verdade é uma virtude e aquele que fala a verdade salva vidas. Essa verdade que ele está dizendo aqui é tanto falar a verdade um ao outro, né, quanto seguir a verdade, a palavra de Deus, né? E muitos deixam o caminho da verdade, seguem o caminho da mentira, porque eles estão nas trevas, precisando ser iluminados pela luz da verdade, chamada a palavra de Deus, né? Irmãos, o mundo que vivemos está de pernas para o ar. O que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. Para o mundo moderno, viver os prazeres da carne é viver a vida, né? Ou vida boa. E renunciar tudo isso por Cristo é não viver a vida. Agora, o que Jesus disse sobre isso em Mateus capítulo 16, versículo 25? Aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, a vida terrena, mentirosa, enganosa, perderá a vida eterna, né? Então ele está falando de duas vidas aqui, a vida terrena e a vida eterna. E quem perder a sua vida, a vida terrena, por amor de mim, achará a vida eterna. Por isso que parece não fazer sentido, né? Quando Deus diz: tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Parece óbvio que todos vão escolher a vida e a bênção, né? Quem é doido de escolher a morte e a maldição? Mas faz todo sentido, irmãos, quando você percebe que os valores do mundo estão invertidos, na contramão da palavra de Deus, né? Aquilo que parece vida é morte, e aquilo que parece morte é vida. Mas enfim, irmãos, Deus é fiel na sua palavra, irmãos. Embora tenha pessoas que pareçam se safar falando mentiras, outros que se dão mal falando a verdade, mas o profeta Malaquias diz no capítulo 3, versículo 18 do seu livro, que naquele dia que veremos a diferença entre o justo e o ímpio, né? Entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o crente sincero e verdadeiro e o mentiroso. Caminhando para o final, o item 3.2 diz que verdade e ética devem andar juntas. Ética, os irmãos sabem o que é, né? São códigos de conduta moral. Cada segmento ou instituição tem o seu, né? Com relação ao cristão, o código de conduta é o mesmo, né? É a verdade da palavra de Deus. Diz assim o item: quando somos verdadeiros, ficamos em paz, pois fazemos bem a nós mesmos e aos que nos cercam. Deus tem compromisso com a verdade e com aqueles que falam a verdade. Isso porque os justos sabem dizer coisas agradáveis, mas os ímpios sentem alegria em ofender os outros. Sendo assim, viver na verdade revela a ética cristã que diz: não admitirás falso rumor. Está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Não espalharás, não compactuarás com boatos, calúnias, fofocas, né? Mas quem gostava de fazer isso era só os atenienses, lá em Atos, capítulo 17, versículo 21, lá na Grécia, né? Por aqui não tem isso não, né, irmãos? Deus sabe. Todos os atenienses ali e estrangeiros residentes naquele lugar, de nenhuma outra coisa se ocupavam, né? Senão de dizer e ouvir alguma novidade. Irmãos, o que esse povo fazia, de um certo ponto, foi até bom para o apóstolo Paulo, porque aí ele pôde espalhar o evangelho, né? Eles queriam saber que doutrina era aquela que Paulo ensinava,
E eu imagino o Paulo falando, olha, eu vou falar aqui para vocês que doutrina é essa, mas vocês não contam nada para ninguém não, tá bom? Rapidinho a cidade toda ficou sabendo de Jesus, irmãos, porque eles eram de espalhar fofoca, né? Lembra daquele leproso? Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 44. Jesus curou ele, e como Jesus já era pressionado pela multidão devido aos milagres, Jesus disse para o leproso não contar nada para ninguém o que ele havia feito, né? Só para o sacerdote. Irmãos, ele saiu esparramando para todo mundo, deixando Jesus no estreito, né? Claro que no caso dele foi de alegria por ter sido curado, né? Mas tem muita gente que é assim, irmão. Se você contar algo e dizer para não falar nada para ninguém, pode esperar. Irmão, só tem duas fofocas, entre aspas, né? Fofocas, entre aspas, que agrada a Deus. A primeira é quando a gente sai espalhando para todo mundo o que Jesus fez, né? Por sinal, ele mesmo mandou a gente fofocar, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, conta para todo mundo, né? A segunda é quando nós deixamos de falar da nossa vida e falamos da vida dos outros, né? Isso mesmo, irmãos. Quando nós fofocamos da vida dos outros para Deus, apresentando a causa de todos eles em oração, intercedendo, a palavra do Senhor diz isso, né? Orai uns pelos outros. Fora disso, meu irmão, boca fechada no que diz respeito à vida dos outros. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 13, diz que o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém um assunto em oculto. Quer saber o castigo dos mexeriqueiros, irmãos? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Diz que eles também não herdarão o reino de Deus. Por último, o item 3.3 diz que devemos guardar a verdade como um tesouro valioso. O sábio nos orienta a comprar e nunca vender a verdade, ou seja, a fazer um investimento elevado para obter a verdade. Não renuncie à verdade. O salmista nos afirma que escolheu o caminho da verdade e se propôs a segui-lo. A verdade é preciosa porque Jesus é a verdade que nos liberta do poder do pecado. Irmãos, o ser humano, nós falamos aqui há pouco, né? Ele tem um valor muito grande para Deus, né? Salmo 49, versículo 8. Não há recursos no mundo que pague o preço de uma alma. Tanto que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, né? Mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, né? Para os irmãos terem uma ideia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 9, Davi diz que aquele que tocar no ungido de Deus não ficará impune. Também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, Paulo diz que se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus o destruirá. Só que para herdarmos a vida eterna, irmãos, o relacionamento com Deus deve ser recíproco, né? Assim como Deus nos valoriza, nós devemos valorizar a verdade também, né? A sua palavra, esconder a palavra de Deus no coração para não pecarmos contra ele. Lá em Zacarias, capítulo 2, versículo 8, diz, né? Que aquele que tocar em vocês, Deus falando, toca na menina dos meus olhos. Só que nesse mesmo livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 2, Deus diz também, né? Guarde os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Amém? Assim nós concluímos que a verdade é um bem precioso do qual não devemos nos afastar jamais. O mentiroso vive preso em suas mentiras, servindo de joguete para o diabo, que é o pai da mentira. Mentira é um pecado que Deus abomina, e os desdobramentos de palavras mentirosas podem causar sérios prejuízos. Irmãos, no capítulo 6 desse livro de Provérbios, fala que há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina, né? A mentira, se os irmãos observar ali, ela é a 2ª citada, e a 7ª é o que semeia contendas entre os irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos, então, no caso, seria a pior de todas, né? Porque enquanto Deus odeia as demais, o semear contendas, Deus abomina. O problema, irmãos, é que a mentira, como sempre, está usando de engano e ali camuflada, né? Porque a origem da semeadura de contendas parte da mentira. Por isso que no capítulo 12, versículo 22 do livro de Provérbios, diz que o Senhor também abomina os lábios mentirosos, né? Então a mentira pode até estar camuflada ali em segundo lugar, como a menos pior aos olhos humanos, mas não para aquele que tem os olhos como chama de fogo, né? Mas o fato é que todos naquela lista de Provérbios, capítulo 6, versículo 17 ao 19, são detestáveis aos olhos de Deus e terão o mesmo destino final se não houver arrependimento. Então, meus irmãos, vigiemos
e vamos pôr em prática aquilo que aprendemos hoje, né, nessa lição. Aquele que mentia, não minta mais, antes fala a verdade com o seu próximo. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Eu espero ter sido claro nas explicações. Se não, se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tenta explicar melhor, ok? Tenham ótimos estudos e até a próxima semana, quando, se Deus nos permitir, nós estaremos estudando a lição de número 5. Essa lição vai nos ensinar que a disciplina do Senhor conduz à vida. Deus abençoe a todos e até lá.